Imagine uma família muito comum. Eu, Trevor Fruiten, sou um homem de 45 anos com cabelos ralos. Mantenho um físico decente, embora não tenha conseguido atingir um abdômen indescritível. Também não faria mal nenhum perder alguns quilos. Mas devo admitir que não gosto muito de pelos faciais. Em vez de óculos, prefiro lentes de contato. Ela tem uma figura elegante, incluindo uma barriga pequena e costas arredondadas, o que considero muito atraente. Michelle pode ser descrita como uma mulher comum, nem particularmente feia nem incrivelmente bonita, por isso é improvável que atraia atenção a longo prazo. Apesar dos 45 anos, ela prefere usar óculos e categoricamente não gosta de abreviações de seu nome. Nossa família é complementada pela filha de Ali, de 21 anos, uma brilhante estudante universitária. Assim como a mãe, Ali ganhou um pouco de peso desde que jogava vôlei na escola. Apesar da sua independência e da defesa aberta dos direitos das mulheres, ela ainda depende fortemente de nós. Nos últimos anos, a nossa situação financeira tem sido difícil, uma vez que sou o único ganha-pão. Portanto, decidi firmemente não sobrecarregar Ali com dívidas estudantis. Em troca, ela concordou relutantemente em morar em casa. Mas isso não significa que Michelle e Ali não gostem de luxo. Enquanto eu dirijo um velho F-150, eles possuem sedãs de luxo caros. Infelizmente, há pouco capital próprio na nossa casa, porque o seu estilo de vida luxuoso teve de ser financiado de alguma forma. Os empréstimos para aquisição de habitação vieram em seu socorro, resolvendo os seus problemas. Como em muitos outros sonhos suburbanos, a nossa vida segue um padrão típico. De vez em quando nos reunimos para festas de bairro, embora não haja uma proximidade especial entre nós e os nossos vizinhos. É apenas uma forma de passar o tempo no fim de semana. Felizmente, desenvolvemos um relacionamento próximo com os vizinhos mais próximos e um casal da rua ao lado. A filha deles, Sally, é a melhor amiga de Ali. Mas quando Ali foi para a faculdade, Sally sentiu um profundo vazio. Assim como minha esposa, eles passaram muito tempo juntos e agora havia um vazio em sua vida. A expansão da participação em atividades voluntárias aparentemente não conseguiu preencher esta lacuna. Uma noite, decidi abordar esse assunto com Michelle. Você está feliz? Eu perguntei a ela. Ela pareceu confusa e perguntou. O que te faz feliz? Eu expliquei. Estou feliz com minha vida. Ultimamente você se tornou desapegado e perdeu o entusiasmo. Sinto falta dos momentos agradáveis que passamos juntos, por exemplo, com Ali. Acho que estou um pouco entediado. Talvez eu esteja fazendo algo errado ou devo fazer algo por você. Ela me tranquilizou. Está tudo bem conosco. Eu não tenho nenhuma reclamação. Confuso com sua resposta, perguntei-lhe sobre os motivos de suas perguntas. Por que todas essas perguntas? Eu só quero que você seja feliz. Presumi que ele procuraria a ajuda de um consultor que a ajudaria a encontrar o equilíbrio e lhe diria como se animar. Ela respondeu incerta. Não sei. Vou pensar sobre isso. Quando o ar ficou um pouco mais frio, descartei a ideia. Mas 2 semanas depois, Michelle decidiu começar aulas semanais com um coach de vida. Acho que poderíamos ter esperado uma onda de paixão em nosso quarto. Pelo menos eu esperava por isso. Infelizmente, isso não aconteceu. Continuamos parceiros íntimos constantes com uma frequência de 2 vezes por semana, e parece que isso continuará indefinidamente. Não reclamo porque Michelle aceita meus momentos ocasionais de prazer prematuro, assim como tolero seus ocasionais clímax simulados. A normalidade é um conceito subjetivo e, francamente, não consigo determinar onde estamos em relação a ela. Nunca discuti minha vida pessoal com ninguém e não incentivo meus amigos a compartilharem detalhes íntimos de seus relacionamentos. Meus vizinhos Mark e Cindy são um casal de 60 anos que mora ao sul de mim.
Mark, apesar de sua natureza reservada, não sabia realmente trabalhar com as mãos e tem mais chances de se machucar acidentalmente do que de consertar algo com sucesso. Por outro lado, Cindy cozinha lindamente, muitas vezes o mima com guloseimas deliciosas, e como resultado ele ganha alguns quilos a mais. Num fim de semana agradável, eu estava na casa deles consertando a bomba da sauna, que Mark esperava há 4 meses para conseguir a peça necessária. No início de dezembro essas oportunidades raramente surgem e aproveitei o momento. Nossa porta de correr para o pátio passou por tempos mais prósperos, fazendo barulho ao abrir. Esse som familiar chamou minha atenção. A menos que Michelle tenha voltado da mãe, então deve ser ali. Isso foi confirmado quando a ouvi falando. Ele deve estar em algum lugar. Seu carro estava estacionado do lado de fora. Já faz muito tempo desde a última vez que o vi, então estou no quintal, sentado no gazebo. Você não pensou sobre isso? Parei por um momento, percebendo que ali estava deliberadamente escondendo essa conversa dos meus ouvidos. Oh meu Deus, mãe, você está completamente desatualizado. Talvez dê uma chance ao Max. Sally afirma que ele é bastante experiente e está ansioso para agradar. Talvez seja exatamente isso que você precisa para sair da rotina monótona do quarto. O quê? Sobre o que é isso? Minha esposa contou à nossa filha sobre os problemas da nossa vida íntima. Obviamente temos alguns problemas não resolvidos, mas ela não discutiu nada comigo sobre isso. De onde veio essa revelação repentina? E confiar na nossa filha é simplesmente inapropriado. Eu entendo que você precisa de tempo para pensar em tudo. Aliás, papai mencionou que no próximo final de semana ele participará da caçada. Vou pedir ao Jeff para convidar Max para nossa casa. Sally mencionou que Max é um pouco magro, mas parece sentir uma forte atração por você. Sally também mencionou esses dados físicos. Quando a raiva começou a tomar conta de mim, fiz uma pausa para ter certeza de que entendia a situação corretamente. Então minha filha vai marcar um encontro entre Michelle e o amigo de Jeff. Você não precisa concordar, mas Sally sugeriu que você pudesse fazer experiências com Max. A pausa subsequente pode ter sido causada pela minha crescente frustração. Parece que eles conspiraram para arruinar meu casamento também. Não posso deixar de me perguntar o que fiz para merecer esta situação. Ok, mantenha-me informado. Amo você. Adeus. Fiquei terrivelmente chateado e provavelmente foi uma sorte não ter machucado meu olho enquanto trabalhava com esta bomba problemática. A atmosfera em casa durante toda a semana foi terrível. Fiz tudo deliberadamente para irritar Michelle e Ellie, e funcionou porque eu passava a maior parte do tempo no escritório ou na garagem. Minhas ferramentas elétricas agora estão afiadas e parecem novas. Não adiei a viagem de caça, mas pedi a alguém que ficasse de olho nas ações de Michelle. Fotos de Ellie, Jeff e uma criança magrinha que entrou em casa por volta do meio-dia apareceram na casa. Por volta das 2 horas, Sally e Jeff foram embora. A criança magra fez o mesmo cerca de 4 horas depois. Voltei aos domingos. Michelle estava de moletom e tentando ser excessivamente carinhosa, abraçando e sorrindo, mas eu não reagia aos seus gestos. Embora não fosse uma prova conclusiva, não pude deixar de notar que Michelle estava sentada de pernas cruzadas, inclinando-se fortemente para a esquerda, o que era mais do que o seu comportamento habitual. Talvez o traseiro de alguém estivesse um pouco sensível. Mais tarde, na cozinha, Ellie cruzou o destino de todos ao dar um tapa de brincadeira na bunda de Michelle, fazendo com que ambas caíssem na gargalhada. Fingindo tossir, senti um peso no peito. Espero que minha esposa, que desconhecia totalmente o caso, não me infectasse com nada. Vou dormir no sofá da sala. Michelle decidiu não continuar com seus planos. De manhã mencionei que estava com dificuldade para respirar e precisava consultar um médico, embora fosse apenas um fingimento. Felizmente, meu chefe não se importou que eu tirasse o dia de folga. Queria fingir que tinha Covid-19,
o que me deu a oportunidade de acelerar a minha partida. Tendo uma quantidade significativa de licenças médicas e férias acumuladas, eu poderia fazer essa pausa. Isso me permitiria participar do nosso tradicional jantar de véspera de Natal. Quando anunciei que tinha Covid-19, sabia que isso assustaria todo mundo. Não tenho certeza se tive Covid-19. Recebi as 2 doses da vacina e me sinto incrivelmente saudável. Embora meu coração esteja partido e eu sinta uma forte raiva de 4 pessoas, meu sistema respiratório não foi afetado. Para não viver no desconforto, resolvi me hospedar em um hotel de longa permanência. Fiquei aliviado quando minha esposa expressou sua felicidade em saber que eu sairia da quarentena antes da véspera de Natal. Ela e a filha me ligavam 2 vezes por dia. Em vez de mostrar minhas verdadeiras emoções, permaneci educado, mas fingi estar cansado para encerrar a conversa. Naquela época, eu estava preocupado em elaborar planos de vingança cuidadosamente elaborados. Preciso fazer uma lista de alterações para todos os meus assuntos financeiros, incluindo testamentos, beneficiários e contatos de emergência. Eu não tinha ideia de quantos apegos e responsabilidades acumulei ao longo do tempo. Encontrar um novo apartamento foi um teste difícil que me tornou plenamente consciente da natureza permanente da minha decisão de me divorciar de Michelle e acabar com a dependência financeira de Ali de mim. Jeff merece algumas consequências por suas ações, embora eu não saiba como reagir ao comportamento de Max. Quando uma pessoa é dominada pela raiva, ela pode ter muitos pensamentos e ideias. Se eu assumisse a maioria das atividades que me vieram à mente, meus planos para o futuro estariam em perigo. Uma das ideias inspiradas na notícia sugeria contratar uma acompanhante para atrair Jeff para uma armadilha, imitando as táticas da empresa para eliminar funcionários indesejados. Mas este plano iria causar danos significativos a Ali, que, na minha opinião, merecia tais consequências. Preparando-nos para o Natal, sentamo-nos à mesa da sala de jantar, admiramos a árvore de Natal de plástico decorada com luzes vermelhas, brancas e verdes e inalamos o aroma festivo que emanava das pinhas. Nos últimos 23 anos, transformamos as reuniões anuais em uma tradição. Mas nem todos compareceram às 2 primeiras reuniões. Michelle trabalhava incansavelmente na cozinha e agora estávamos todos sentados à mesa saboreando a refeição. Normalmente neste momento era possível expressar brevemente a minha gratidão, mas não desta vez. Quando me levantei para fazer um discurso, ficou claro que meu brinde não seria frívolo. Então me virei para Jeff e perguntei casualmente o que ele achava de Hitler. A pergunta pareceu tirar a cor do rosto de Jeff e chamou a atenção de Ali, que mantém um relacionamento com Jeff desde o colégio. Era difícil imaginar alguém duvidando que eles estariam juntos em 50 anos. Jeff hesitou e disse, Hitler, não entendo de quem você está falando. A negação de Jeff não foi convincente, como se ele preferisse pular de um trem em alta velocidade. Recorreu à tática clássica dos políticos, de negar tudo. Não me lembro de ter ouvido esse nome, murmurou ele, mas não me convenci e resolvi jogar minha própria carta. Liguei uma gravação de áudio no meu celular onde a voz de Hitler exclama, Jeff, você é ótimo. Estou feliz em conhecê-lo novamente. Rapidamente desliguei a gravação, esperando que todas as minhas dúvidas de que era a voz de Jeff desaparecessem junto com o enfraquecimento das ondas sonoras. Ali, pelo contrário, perdeu completamente o controle de si mesma e começou a ficar furiosa. Como você pôde me trair daquele jeito? Apenas saia agora. Saia daqui. Jeff nem teve tempo de reagir quando rapidamente fiquei atrás dele e pressionei seus ombros, segurando no lugar. Jeff e eu conseguimos evitar a tentativa desesperada de Ali de prejudicá-lo. Ali, você está agindo como um animal selvagem. Michelle, por que você não leva sua filha para outro quarto e tenta acalmá-la? Preciso ter uma conversa séria com Jeff. Michelle conduziu Ali à força da sala de jantar para a cozinha, e a comoção não passou despercebida, pois uma série de palavrões caiu na sala, causando tensão entre as serenas tigelas.
Dentro de um curto período de tempo, expliquei a Jeff o curso dos acontecimentos. Deixei claro que ele era obrigado a alertar Max contra o encontro comigo, pois as consequências de tal encontro fariam Max se arrepender de sua existência como pessoa por um tempo infinitamente longo. Jeff foi severamente avisado de que seu envolvimento neste caso era completamente inaceitável, e deixei claro que não queria mais chamar sua atenção. A palidez de seu rosto indicava que ele percebia o quanto sua posição havia diminuído e quão limitada era a escolha que tinha pela frente. Entreguei-lhe o envelope. Jeff concordou em fazer a última tarefa em meu nome. Chamei em voz alta na direção da cozinha, pedindo a Michelle que voltasse e trouxesse Ali com ela. Estávamos prontos para conversar. Se olhares pudessem causar danos, então o olhar de Ali dirigido a Jeff seria fatal. Michelle estava sentada com uma expressão confusa no rosto. Ambos estavam visivelmente chateados por causa das lágrimas. Em primeiro lugar, deixe-me explicar como consegui esse disco. Jeff, o nome desta mulher não é Heather. Eu realmente não sei o nome verdadeiro dela. Ela trabalha como acompanhante e paguei uma quantia considerável para contratá-la para trair você para uma reunião tentadora e registrar todo o processo. Também tem um vídeo se alguém quiser assistir, expliquei. Por que diabos você a contratou? Ela continuou em estado de choque. Sim, querido, eu fiz, respondi calmamente. Ali não conseguia se livrar da sensação de traição, como se tivesse sido apunhalada nas costas. Michelle soltou um grito fraco e assustado. Seus olhos encontraram os de Ali e rapidamente desviaram. Ambas as mulheres ficaram visivelmente chocadas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Jeff, é a sua vez de falar, eu disse, colocando a câmera do meu celular no modo vídeo. Jeff se levantou, pegou a pasta à sua frente e se dirigiu diretamente a Michelle. Michelle Fruiten, você recebeu oficialmente uma notificação, anunciou ele, entregando-lhe uma pasta. A tensão na sala era palpável enquanto esperávamos pela reação de Michelle. Eu não conseguia descobrir se ela ficaria doente ou desmaiaria. A princípio ela perdeu a consciência e depois, recuperando a consciência, começou a vomitar. A pinha parecia insignificante comparada ao que aconteceu a seguir. Jeff entregou a Michelle os papéis do divórcio e saiu rapidamente de casa, deixando Ali consolando sua mãe chateada. As lágrimas de Ali corriam incessantemente, incapaz de conter a gravidade avassaladora da situação. Enquanto isso, no quarto principal, assumi o controle do caos lá fora. O objeto valioso de Ali, seu presente ao final de seu treinamento de 4 anos, foi guardado com segurança em um porta-aviões e desapareceu de vista. Todos os seus objetos de valor foram jogados em um saco de lixo e deixados na varanda da casa. Logo, as contas luxuosas de Michelle chegaram até a casa. O contraste entre os dois carros era óbvio. Seus pertences foram transferidos para um sedã surrado que serviu por 23 anos, simbolizando a duração do nosso casamento. Segundo meu advogado, eu ainda era obrigado a fornecer transporte para Michelle. Eu verifiquei novamente. Enquanto eu bebia bourbon, todos os nossos cartões de crédito, incluindo o cartão de crédito de Ali, do qual eu era comutuário, foram reembolsados e cancelados. Os telefones celulares também foram cancelados. Mais uma vez, fui responsável por fornecer um novo telefone para Michelle. Tacoma, o plano previa 60 minutos de conversas e 100 mensagens de texto. Infelizmente, Ali não obteve os mesmos benefícios. Apesar disso, ambos ainda tinham iPhones com impressionantes 16 câmeras ou algo semelhante. Eles tiveram que encontrar e pagar seu próprio plano tarifário. Quanto à casa, havia agora uma placa de venda na garagem. Fiz alguns golpes determinados com o martelo e instalei-o orgulhosamente no jardim da frente. Mas ainda não pude vender a casa porque tinha o nome de Michelle nos direitos de propriedade. Eu só queria que ela tivesse uma ideia do que o futuro nos reserva. Em vez de ficar na sala onde tocava música natalina perto da árvore de Natal, procurei consolo no porão. Ali, sentado no escuro,
encontrei paz, principalmente quando ouvi o caos que estava acontecendo sobre mim. Era óbvio que nada do que eles possuíam estava funcionando corretamente. Eles me lançaram palavras desagradáveis, mas essas palavras pareciam suaves comparadas com as que gritei em meu quarto de hotel vazio, me preparando para este dia. Trevor, precisamos conversar. Talvez ele tenha saído para passear porque seu carro estava estacionado na rua. Estranhamente, meu carro não foi encontrado em lugar nenhum. Talvez ele a tenha levado. Para piorar a situação, meu telefone também não atende. Meu carro realmente desapareceu. Talvez seu pai o tenha levado. Não pode ser que ele dirija os dois carros. De quem é o carro nojento estacionado na frente da casa? Parece que meu telefone também não está funcionando. Espero que esse idiota não tenha cancelado minha conexão telefônica. Vamos perguntar a Cindy se ela nos deixa usar o telefone dela. Fechei com força as fechaduras de entrada. Agora eles estavam fora de casa, sem telefones e cartões de crédito funcionando. Além disso, como as bolsas de ambos foram deixadas aqui, eles não traziam consigo nenhum documento de identificação. Não senti nenhum remorso quando enviei as duas carteiras de motorista para nossa trituradora de papel. Tenho certeza de que isso lhes causará um desconforto considerável enquanto tentam reconstruir suas vidas. Depois de encher um copo, liguei a TV e assisti por um curto período a um especial barato. Nossas circunstâncias atuais não poderiam deixar de diferir da atmosfera espiritual mostrada neste programa. A escolha pelo silêncio pareceu-me mais razoável. De repente, houve uma comoção na porta da frente. Foram Michelle e Eric que voltaram. Foi nesse momento que a filha de Michelle, que não considero mais minha, viu o conteúdo de um saco de lixo parado na varanda. Ellie soltou uma exclamação chocada ao perceber que tudo que ela tinha em seu carro estava agora neste pacote. Meu pai se livrou do meu carro, mas eu me recusei a acreditar. Não consigo imaginar que ele tenha feito isso porque era completamente estranho para ele. Mas eu tenho outra versão, mãe. Talvez o motivo do desaparecimento do seu carro seja porque ele realmente o vendeu. Se for esse o caso, juro que darei a ele. Cuspir na cara dele. Eu adorei esse carro. Por causa do toque constante da campainha, era difícil ouvir a conversa. Havia duas mulheres do lado de fora da porta, segurando guardanapos festivos nas mãos, então seria estúpido abrir a porta. Michelle ficou furiosa e exigiu que eu abrisse a porta imediatamente, ressaltando que estava muito frio lá fora. Em resposta, gritei para eles: Michelle, as chaves do seu carro novo estão na ignição. Seu carro é um Malibu verde alaranjado estacionado em frente à casa. Todas as coisas do seu carro anterior foram transferidas para ele. Fui informado que o fogão demora muito para aquecer, mas o botijão de gasolina está cheio. Talvez você pudesse oferecer seu carro ao Max e ficar com ele. Talvez ele ainda sinta algo por você. Após um breve silêncio, Michelle tentou mudar para um tom mais suave e disse: Trevor, sei que você pode me ouvir. Boas festas para você. É hora de você ir embora, Michelle, e por favor, leve sua filha desagradável com você. Depois de um tempo, o envelhecido Malibu ganhou vida, embora parecesse que precisava de um novo silenciador. Não é surpresa, considerando que o cara praticamente me deu um carro só para me livrar dele. Não vou gastar meu dinheiro consertando isso. Sem muito barulho, eles saíram de casa. Já faz muito tempo que não ouço falar de alguém sendo envenenado por monóxido de carbono devido a um silenciador com defeito. Talvez a sorte esteja do meu lado desta vez, embora fosse improvável. 1 hora depois, o número do meu sogro apareceu na tela do meu celular. Embora não sejamos exatamente amigos íntimos, conseguimos nos comunicar perfeitamente. Olá, Trevor, tenho algumas mulheres chateadas aqui. Achei que você poderia ter alguma compreensão da situação. Ligue-me e, já agora, Feliz Natal!
Desliguei o som do celular e bebi minha gemada com refrigerante, deixando a adrenalina diminuir aos poucos. As luzes bruxuleantes da árvore de Natal artificial me embalaram suavemente em um sono tranquilo. Quando acordei nesta fresca manhã de Natal, o sol me cumprimentou com seu brilho radiante. Havia uma coleção de pratos frios na mesa de jantar, mas felizmente o micro-ondas aqueceu rapidamente meu café da manhã. Presunto com batata com queijo é um prato delicioso, adequado para qualquer hora do dia. Antecipando o feriado, uma pilha de presentes aguardava ansiosamente sua vez de abrir. Para minha decepção, Papai Noel me deixou de mãos vazias. Os presentes debaixo da árvore de Natal decorada destinavam-se à celebração noturna. Se alguém tivesse sido observador, teria notado a ausência de presentes meus para qualquer um deles. Não desembrulhei os itens doados, mas preferi recolher as coisas mais caras que queria levar comigo. Nem uma única foto capturou nossas memórias compartilhadas. Eu estava preso e tudo o que encontrei estava agora espalhado no chão. Poucos dias depois, Michelle me encontrou em minha casa. O sol já havia se posto e uma brisa forte pairava no ar. Quando abri a porta, deixei o trinco da fechadura, meio que esperando que outra apresentação sobre a venda de poinsettias para um time esportivo juvenil estivesse me esperando. Mas, para minha surpresa, uma Michelle pálida estava na minha frente, sem a maquiagem habitual e o cabelo penteado. Trevor, por favor, não feche a porta, ela implorou. Hesitei, dando-lhe a oportunidade de continuar. Do que você precisa, Michelle? Ela pediu uma oportunidade para explicar e perguntou se poderia entrar. Não, por favor, Trevor, ela implorou, com a voz cheia de desespero. Não há necessidade de os vizinhos estarem cientes desta situação. Não entendo por que você não consegue entender a palavra não. Quero explicar tudo para você. Em primeiro lugar, quero apresentar as minhas sinceras desculpas. Eu não justifico minhas ações. Que ações você tem em mente, Michelle? Trevor, por favor, não vamos discutir isso aqui. Deixe-me entrar em casa e podemos conversar sobre isso. Michelle respondeu gentilmente, admitindo que tinha um relacionamento íntimo com Max. Então você teve contato íntimo com Max. Bem, isso é muito inesperado. Seus olhos se arregalaram quando ela percebeu que eu sabia disso. Você vai se divorciar de mim sem nenhuma prova. O conceito de direitos dos hóspedes ainda está vivo. Você já contratou um advogado? Atualmente estou no processo, mas acredito sinceramente que conseguiremos resolver nossos problemas e evitar o divórcio. Já é um pouco tarde para isso, não acha? Por que você não tomou nenhuma medida para salvar nosso casamento há um mês? Eu sei o motivo. Porque você é egoísta e se considera intocável. Você achou que poderia fazer o que quisesse sem quaisquer consequências? Michelle ficou impressionada com a amargura em meu tom, mas este foi o único caso. Por favor, acredite em mim, uma escolha estúpida não deveria arruinar nosso casamento. Embora eu possa admitir algumas decisões estúpidas, considerar a possibilidade de infidelidade pode lhe dar alguma clemência. Mesmo assim, a traição é certamente destrutiva. Ao esconder suas ações erradas, você perdeu qualquer chance de reconciliação. É ainda mais triste que você tenha arrastado sua filha para isso. Sim, não quero mais ter nada a ver com ela. Toda essa situação é inteiramente culpa sua. Se você tivesse ficado calado sobre o que estava acontecendo em nossa vida pessoal, ela nunca teria se envolvido nisso. Alguns vizinhos se divertiram observando esta situação caótica. Trevor, peço desculpas profundamente. Como posso fazer as pazes? Infelizmente, nada. Acho que ficarei melhor sem você. Quer seja verdade ou não, cabe a mim tomar a decisão. Trevor, entendo que você esteja ofendido e com raiva, mas evite qualquer ação por algumas semanas. Foi apenas um breve momento de fraqueza. O que posso fazer para convencê-lo? Apenas vá embora e não me incomode mais. E agora,
se me permitem, o intervalo acabou e o jogo de boliche está prestes a recomeçar. Agradeço sua visita, mas infelizmente estou fechando a porta. Michelle implorou e bateu, mas meus fones de ouvido com cancelamento de ruído bloquearam o som com sucesso. Não sei quanto tempo se passou, mas quando amanheceu, ela não estava em lugar nenhum. Quase um ano depois, menos um dia, eu estava sentado em meu apartamento solitário de 2 cômodos, dando continuidade à tradição da véspera de Natal. Por minha própria vontade, preparei um jantar modesto para mim. No começo tive dificuldade para cozinhar, embora digam que a traição parece uma facada nas costas, isso realmente partiu meu coração, minha autoestima e minha autoconfiança. Consegui manter meu respeito próprio durante toda essa provação. Houve inúmeras noites em que duvidei se tinha ido longe demais, mas no fundo nunca concordei com essa opinião. Eventualmente, cheguei ao ponto em que me sentia desnecessário e decidi ir embora. Foi muito simples. Naquela época, quando eu estava em um estado de incerteza após o divórcio, parecia-me que havia falhado. Minha atitude em relação ao trabalho ficou amarga. Muitas vezes comecei a criticar os colegas, e é por isso que meu chefe me fazia comentários repetidamente. Aos poucos, parei de me comunicar com as pessoas e comecei a levar uma vida reclusa. Meus colegas aprenderam a me dar liberdade e eu me concentrei exclusivamente no trabalho, cumprindo perfeitamente minhas funções. Decidi deliberadamente abster-me de participar de festas corporativas, e quando amigos tentaram arranjar um encontro para mim, recusei educadamente essas ofertas. Gradualmente, meus amigos começaram a desaparecer um por um. Parecia que minha interminável festa de pena durou muito tempo. Em busca de consolo, comecei a correr. Com fones de ouvido, as pessoas passavam sem me incomodar. Mas esse novo hobby, junto com cozinhar para mim, me fez perder alguns quilos. Assim, as roupas velhas não serviam mais em mim e tive que mudar para um estilo mais moderno. Ocasionalmente, um dos meus colegas fazia um comentário gentil sobre a minha aparência, mas não ia além disso. O divórcio pareceu se arrastar indefinidamente, durando 9 meses cansativos. Eventualmente, quando chegamos ao ponto de ruptura, nossa casa rapidamente encontrou um novo dono. Em vez de apoio mensal, Michelle recebia dele a maior parte da receita. Sally e Jeff seguiram caminhos separados. Parecia que a traição de Michelle era mais aceitável do que as ações de Jeff. Na primavera passada, Jeff, enquanto embriagado, me confrontou e me acusou com raiva de ter reunido ele e Ritter. Ele sempre encontrava alguém para culpar por seus erros. Eu não estava por perto quando ele estava com Ritter. Ele era fraco, como a maioria dos homens de sua idade, e sucumbiu facilmente às persuasões de uma sedutora tentadora. Quanto a Ellie, ela tentava desesperadamente expressar sua raiva de mim. Ela deixou mensagens de voz irritadas, mas eu nunca respondi. Talvez um dia eu atenda a ligação dela, mas é improvável, então não aposte nisso. Não recebi convite para a formatura dela, mas também não compareci. Michelle estava passando por um momento particularmente difícil. Desde que nos casamos, ela nunca trabalhou e foi difícil para ela conseguir um emprego em algum lugar. Para atrasar a resolução das questões financeiras, o meu advogado atrasou o processo o máximo possível. Com isso, quando a casa foi vendida, paguei todo o dinheiro que, segundo o tribunal, ela deveria ter recebido para manutenção. Como resultado, ambos perdemos um estilo de vida confortável. Em diversas consultas jurídicas, Michelle tentou me convencer de que tomou decisões incrivelmente estúpidas, mas, em sua opinião, isso não é motivo suficiente para tirar da minha cabeça os quase 25 anos que vivemos juntos. Olhei para ela com uma expressão vazia no rosto, o que fez com que algumas lágrimas escorressem de seus olhos. O ódio, uma emoção forte, agarrou-se a mim com força e eu mal consegui contê-la. Um ano se passou e estávamos sentados no meu apartamento, continuando a tradição da véspera de Natal. Maisie se juntou a mim, uma amiga que estava passando pela mesma coisa que eu. Não,
Não éramos parceiros românticos. Eu não estava pronto para isso ainda. Depois de lavar a louça, Maisie me levou até o centro da sala, onde dançávamos de vez em quando, aconchegando-nos um no outro. Ansiava pela presença reconfortante de uma mulher pronta para se aconchegar em mim, pelo seu calor, do qual tanto sentia falta. Mas depois de cerca de 10 músicas, Maisie enxugou uma lágrima e voltou para casa. Nós dois estávamos mimados. Os túneis das mensagens de voz que ela deixava uma vez por mês mudaram. Ela estava se desculpando. Apesar disso, nunca me preocupei em atender suas ligações. Minha carinhosa mãe descobriu acidentalmente que Michelle foi morar com um idiota desavisado. Surpreendentemente, minha reação a esta notícia foi bastante indiferente. Gradualmente, comecei a conversar novamente com as pessoas. Ex-colegas me evitam e novos simplesmente me acham incomum. Fazer amigos sempre foi difícil para mim. Mas com Maisie consegui preencher essa lacuna. Nós somos apenas amigos. No final de janeiro, recebi uma carta de Ali na minha caixa de correio. Parte de mim hesitou em abri-lo, sem saber o que poderia haver nele. Mas a curiosidade tomou conta de mim e, quando abri a carta, vi um pequeno bilhete acompanhado de uma selfie. Na foto, Ali estava com uma expressão sombria no rosto, segurando a barriga arredondada. As palavras da nota perfuraram meu coração. Papai, peço desculpas profundamente pelos erros que cometi. Como você pode ver, estou grávida. Eu me pergunto se você consegue encontrar forças em seu coração para aceitar seu neto em sua vida. Mas se não, então eu entendo. Com amor, Ali. O endereço do remetente indicava que Ali havia se mudado para vários condados, e me perguntei sobre sua situação atual. Não houve menção ao marido, nem pistas sobre seu estado civil. Eu olhei para a foto em busca de sinais de anéis em seus dedos, mas eles eram difíceis de distinguir na foto. Desprezei o impacto que ela teve na minha vida, mas o meu desejo de ter netos permaneceu inalterado, apesar do meu desprezo pela mãe deles. Levei algumas semanas para organizar meus pensamentos antes de responder. Durante esse tempo, Márcia e eu seguimos caminhos separados, reconhecendo que somos apenas fontes de apoio um para o outro. Ela tomou a decisão de se mudar para longe daqui e começar tudo de novo. Depois de me abraçar diversas vezes, ela se despediu da minha vida. Para manter minha sanidade, decidi fazer pickleball em um centro recreativo local. Embora esta seja uma versão abreviada do tênis, tem regras completamente diferentes. No final, acabei jogando com pessoas que têm um nível de treinamento semelhante. Há algo de feedback do ensino médio sobre isso. Parece que Shannon entrou na minha vida com força, mais ou menos na mesma idade que eu, como a maioria das pessoas com quem toco. Por não ser muito habilidoso, muitas vezes errei a bola. Infelizmente, um dos meus arremessos acidentalmente atingiu Shannon bem entre os seios. Suas amigas sugeriram, de brincadeira, que eu a beijasse para melhorar, o que deixou o rosto de Shannon ainda mais vermelho. Quando saímos depois do jogo, Shannon disse brincando que o mínimo que eu poderia fazer era comprar um refrigerante para ela. Olá, meu nome é Shannon. E você? Oh, Trevor, sinto muito por bater em você acidentalmente, não foi de propósito. Devo admitir que não sei realmente jogar. Na verdade, é ainda mais difícil para mim conversar, especialmente com mulheres. Aliás, neste shopping há um café Jamba Juice. Que tal você me tratar, Trevor? Você não quer dar um passeio até lá? Claro, por que não? No processo de comunicação, nos conhecemos melhor. Embora Shannon expressasse seus pensamentos com facilidade, minhas respostas estavam longe de ser elegantes. À medida que nossa conversa continuava, Shannon percebeu minha dúvida. Se me permite perguntar, você está em um relacionamento? Não, Shannon, não. Para ser sincero, acho que nunca terei um relacionamento. Ela foi embora ou ela deixou você? Ela me traiu e eu não pude aceitar.
Já se passaram alguns anos e provavelmente ainda não aceitei isso. Você está namorando alguém? Às vezes saio para encontros, mas nada sério. Quando foi a última vez que você saiu em um encontro? Bem, eu não tive um encontro desde que terminamos. Convidei pessoas para jantar, mas nada mais. Quando seu casamento acabou? Já se passaram 26 meses desde que aconteceu em dezembro. Parece que não há nada de triste nisso. Na verdade, não. Levei muito tempo, vários anos para recuperar minha autoconfiança depois que fui abandonado por satisfação. Minhas mãos estavam suando por causa da conversa atual e Shannon percebeu isso. Para desviar a atenção do assunto, Shannon sugeriu que conversássemos sobre outra coisa. Então por que você decidiu começar a jogar paintball? Estou cansado de me entregar à autopiedade e decidi que era hora de encontrar algo novo para ocupar meu tempo. Foi assim que entrei no jogo. Meus amigos me incomodaram constantemente até que finalmente desisti. Surpreendentemente, eu realmente gosto disso. E você? Ah, definitivamente. Eu tenho que sair? Vejo você amanhã. Tem um jogo às 16 horas. Definitivamente. Foi bom conversar com você, Shannon. Eu também, Trevor. Aguente firme. Tudo vai melhorar. Naquela noite, me senti confiante o suficiente para responder a Ellie. Ellie, não me importo de tentar. Embora nunca possamos ser próximos, gostaria de pelo menos conhecer meu neto. Por favor, me avise quando chegar o momento certo. Mas me recuso a ficar no mesmo quarto que sua mãe, aconteça o que acontecer. Senhor, conforme demonstrado por ali na selfie. Pelos meus cálculos, a data de entrega deveria ter ocorrido em maio ou junho. Mas não tenho certeza se ele recebeu minha resposta, porque não recebi outra carta dela. Além disso, no dia seguinte, durante um jogo de pinball, Shannon e várias outras mulheres estavam paquerando. Eu estava satisfeito. Depois de um soco particularmente bem-sucedido, Shannon comentou, brincando, que eu ficava ótima com minha camisa e que poderia ficar ainda melhor sem ela. As mulheres riram e senti meu rosto ficar vermelho. Engraçado você mencionar isso, Shannon. Pareceu-me que você fica muito bem com essas calças de yoga. Parece-me que você ficaria ainda melhor sem eles. Quando Shannon corou, a sala se encheu de risadas incontroláveis. As mulheres começaram a cantar junto, incentivando-me a tirar a camisa. Relutantemente, cedi ao pedido deles e tirei-o. Mas Shannon balançou a cabeça vigorosamente e começou a me repreender como se eu tivesse me comportado mal. Sob o assobio de várias senhoras, rapidamente coloquei minha camisa de volta. Shannon murmurou as palavras, "Você é terrível", na minha direção, ao que respondi com um beijo. Quando os jogos terminaram, algumas mulheres começaram a flertar, e uma até elogiou Shannon pelo quão incrível ela fica sem calças de yoga. Shannon esperou pacientemente pela sua vez, mantendo a compostura. Resolvi presentear a garota com uma bebida refrescante e refrescante. Coincidentemente, estava prestes a fazer uma pergunta. Eu a elogiei por suas lindas calças de yoga, mas ela rapidamente me disse para parar. A julgar pelo seu sorriso de orelha a orelha, ela estava bastante satisfeita consigo mesma. Enquanto bebíamos, criei coragem e convidei Shannon para jantar e ver um filme. Fiquei com medo de que ela me rejeitasse, mas, felizmente, ela aceitou meu convite. Eu não conseguia o suficiente. Estando fora do cenário de namoro há mais de 27 anos, me senti sem noção, desajeitado e muito nervoso. Mas com o tempo consegui relaxar e recuperei meu antigo caráter alegre. Depois de alguns encontros, Shannon conseguiu me convencer a passar a noite. Fiquei surpreso quando ela me perguntou, "Em quem você estava pensando quando estávamos próximos?" Essa pergunta me pegou de surpresa e tive que fazer uma pausa e pensar. Minha resposta foi simples. Sobre você. Não pude deixar de me perguntar o que ela viu em um homem como eu, um autoproclamado perdedor.
Foi como se eu me visse nos olhos dela, apenas um reflexo no espelho. No início de junho, Shannon aninhou-se em mim na cama e tocou no tema da comemoração do vovô. Quando ela pegou minha mão, suas palavras me fizeram perceber que ela poderia estar ciente do que eu não sabia. Ela me informou que só havia um grande hospital nas proximidades, então ela estava monitorando o cadastro de recém-nascidos. Acontece que uma mulher chamada Ali Froden deu à luz recentemente uma menina. Essa notícia aliviou minha tensão, mas os lábios quentes de Shannon rapidamente reavivaram meu desejo. Em vez da intimidade física, preferimos uma conexão mais íntima na forma de beijos apaixonados. Exausta e cansada, abracei Shannon, buscando conforto em sua presença. Na incerteza, eu estava pensando em minhas próximas ações. Talvez enviar flores fosse um gesto apropriado, não necessariamente transbordando de amor, mas expressando reconhecimento pela sua recém-adquirida maternidade. E então, um dia depois de enviar o arranjo de flores, uma carta noturna chegou inesperadamente. Nesta carta, como pai, reconheci o vazio das minhas desculpas e, ao mesmo tempo, convenci-me da sua autenticidade. As lembranças daquele terrível colapso na véspera de Natal me assombraram, alimentando meu ódio por você. Você arruinou meu relacionamento com Jeff, roubando meu carro, meu telefone e, na verdade, todo o meu estilo de vida. Por muito tempo guardei em mim amargura e imaturidade, me transformando em uma mulher ofendida. Depois de pensar sobre isso, comecei a ver as coisas do seu ponto de vista. O tratamento que você recebeu de nós foi imerecido e não posso me perdoar por minhas ações. Lamento profundamente ter sido uma pessoa terrível, mas desde então fiquei muito mais consciente das lições que você tentou me ensinar. Passei por um crescimento pessoal significativo e agora sou uma pessoa completamente diferente. As lágrimas que derramei foram causadas por pura maldade. Embora não seja fácil, estou disposto a fazer um esforço. Anseio trazer sua presença de volta à minha vida. Anseio por conforto em seus braços pelo menos mais uma vez. É muito importante para mim que você olhe nos meus olhos quando peço perdão sinceramente, para que possa compreender a profundidade do meu remorso. Desejo sua amizade. Certa vez, um amigo próximo se deu ao trabalho de me ensinar a diferença entre o bem e o mal, bem como de contrastar a fraqueza e a força. Foi uma lição importante para mim. Muitas vezes me pergunto o que posso oferecer em troca. A única coisa que me vem à cabeça é dar netos. Eu a chamei de Bonnie, em homenagem à sua mãe. Agora, Bonnie e eu moramos em meu modesto apartamento. Como não sou casado, nós dois estamos contra o mundo inteiro. Você sempre pode vir me visitar ou, se quiser, posso providenciar para que Bonnie fique com você enquanto eu não estiver por perto. Por favor, saiba que sempre serei sua filha e estou faminto pelo seu amor novamente. Com amor, Ellie. Contei a Shannon sobre esta carta e ela acredita em sua sinceridade. Quais são seus planos? Para proteger você dela. Ela já prejudicou um dos meus relacionamentos anteriores e eu valorizo o que temos. Como resultado, recebi um abraço caloroso e um beijo apaixonado. Obrigado, Trevor. Não precisa se preocupar. Tenho uma personalidade forte e construí barreiras emocionais para manter afastadas pessoas indesejadas. Não sei como você conseguiu romper essas paredes, mas sou grato a você por isso. Nós nos abraçamos com força por um longo tempo, movendo-nos suavemente como se estivéssemos dançando uma lenta canção de amor. Trevor, você tem que entender que não pode me amar completamente enquanto mantém seu ódio por eles. Deixe-a ir para que nosso relacionamento possa se desenvolver. Shannon estava certa. É hora de deixar o passado para trás. Os faróis iluminavam o apartamento, o que indicava claramente o endereço do remetente de Ellie. Shannon estava ao meu lado quando bati suavemente na porta de Ellie. Os olhos de Ellie se arregalaram de surpresa quando ela abriu a porta. Entre, papai, ela exclamou. Lá dentro, apresentei minha filha a Shannon. Ellie, está é a Shannon. Shannon,
conheça minha filha Ellie. Beijando-nos suavemente nas bochechas, entramos em seu aconchegante apartamento. Ellie sugeriu: você quer apoiar Bonnie? Sentei-me à mesa da cozinha, segurando Bonnie gentilmente contra mim. Surpreendentemente, ela permaneceu calma e não derramou uma lágrima. Isso me lembrou de como suas mãos e pés são pequenos e delicados. Quando olhei para Shannon, vi amor em seus olhos. Shannon tocou no assunto dizendo: Ellie, você já contou ao pai de Bonnie sobre o nascimento dela? Ellie respondeu: não, o pai de Bonnie acha que estou tentando prendê-lo. Estávamos embriagados e ele não tomou nenhum cuidado. Ele sabia que eu não tomava anticoncepcional. Talvez ele mude de ideia e talvez não. Ellie e eu nos evitamos cuidadosamente durante a noite. Saí sem abraçá-la ou beijá-la. Quando entrei no carro, Shannon me repreendeu, insistindo que Ellie soubesse que eu ainda a amo. Shannon respondeu: eu sei que você a ama e você também sabe disso. Volte lá e faça certo. Deixando Shannon no carro, fui até a porta de Ellie e bati. Ela perguntou: você esqueceu alguma coisa? Eu meio que esqueci de te abraçar e expressar meu amor por você. Foi um momento tão emocionante que poderia ter sido o enredo de um filme Hallmark. 6 meses se passaram e algumas semanas depois nos reunimos em meu apartamento para nossa tradicional ceia de Natal. Shannon, Ellie e eu estávamos lá e eu segurava Bonnie em meus braços. Dei a bênção de Natal e depois aproveitamos a refeição e trocamos presentes. Bonnie ganhou mais presentes do que o esperado, mas ela parecia gostar do barulho que o papel de embrulho fazia quando ela brincava com ele. Por causa da neve, era muito arriscado fazer uma viagem longa na véspera de Natal. Um ano depois, deixei Ellie e Bonnie morarem em meu apartamento e Shannon e eu começamos a passar noites na casa dela regularmente. Continuando a tradição da véspera de Natal, íamos à casa de Shannon para um jantar festivo. Antes do casamento, definitivamente assinamos um acordo pré-nupcial. Fui observado de perto quando conversei com outros jogadores de pickleball, mas isso não me incomodou. Carter Denton, marido de Ellie e pai de Bonnie, juntou-se a nós este ano. Demorou um pouco, mas finalmente ele percebeu que realmente queria fazer parte da vida de Ellie e Bonnie. Bonnie e eu gostamos muito de ficar abraçados, o que nos torna grandes amigos. O papel de avô me traz muita alegria. Além disso, os filhos e netos de Shannon estiveram presentes na casa, o que criou um ambiente acolhedor e animado. Durante as reuniões de Natal, um de seus filhos gentilmente liderou a bênção sincera da família. Refletindo sobre a vida, percebi que ela continua independente da nossa participação. Demorei um pouco para perceber que a vida estava me escapando, mas não é mais o caso. Encontrei satisfação no lugar que cheguei e estou sinceramente feliz com minha posição atual. Antes de me condenar, quero dizer que assumo total responsabilidade pelos acontecimentos ocorridos. Mas, ao mesmo tempo, é importante compreender que se minha esposa não tivesse tomado as medidas que tomou, nossa história poderia ter seguido um caminho diferente. Deixe-me apresentar-me. Adão. Um homem de 32 anos. Minha ex-mulher e eu estivemos casados por 2 anos, após os quais nossos caminhos divergiram. O ponto de viragem ocorreu quando fui enviado para outro país devido a uma transferência para outro emprego, onde conheci Megan. Ao chegar a um novo país, no esforço de me acostumar o mais rápido possível com a situação, fui tomar um drink com um colega. Eu ainda não sabia que esse encontro casual me levaria até Megan. Sentada sozinha no bar, ela exalava um espírito de abertura que me atraiu. Não familiarizados um com o outro em um país estrangeiro, puxamos conversa e iniciamos uma dança familiar, contando nossas histórias um ao outro. Megan não pôde deixar de compartilhar comigo e com Jude, meu colega, as dificuldades que enfrentou no trabalho naquele dia. Talvez se Megan soubesse o que o futuro nos reserva, que lembranças agradáveis podemos criar juntos, ela não teria contado tanto sobre si mesma naquela noite fatídica. Depois de ouvi-la pacientemente pelo que pareceu 1 hora, ela finalmente voltou a conversa para mim.
Eu disse a ela que minha empresa havia me transferido recentemente para o país dela. Curiosamente, algo em minha história a interessou, acendeu uma faísca da qual nasceu nossa amizade. Foi assim que nossa comunicação começou. Se Mega e eu tivéssemos continuado amigas, teria sido uma grande experiência de vida para mim, aliviando-me da dor e dos sentimentos de traição que eventualmente experimentei. Quando nos conhecemos melhor, descobri que ela trabalha como enfermeira. Aos poucos, ela começou a contar detalhes sobre si mesma, incluindo seu sonho de se tornar uma criadora de aranhas e possuir uma grande fazenda de aranhas no futuro. É irônico que os sonhos das crianças às vezes desapareçam. Este momento serviu como um lembrete do incrível senso de humor de Mega. Devo admitir que ao longo de todos os anos de namoro e comunicação com diferentes garotas, Megan se destacou como uma das pessoas mais sinceras que já conheci. Ela tinha uma capacidade incrível de ver através das pessoas, e só depois de conhecer sua família é que percebi de onde ela herdou essa qualidade. Além disso, ela demonstrava grande gentileza e tratava todos ao seu redor com o mesmo respeito, independentemente de sua posição social. Sua compaixão se estendia tanto aos amigos quanto aos entes queridos, e ela raramente falava mal de alguém. Acredito que sua personagem desempenhou um papel significativo em seu trabalho bem-sucedido como cuidadora. Além de ser gentil com os conhecidos, Megan tinha uma capacidade incrível de demonstrar compaixão por estranhos. Foi uma daquelas qualidades que me cativou pela primeira vez naquela noite, quando nos conhecemos. Um dia saímos para um passeio noturno e depois de caminhar um pouco, decidimos ir à loja mais próxima comprar suco de laranja. Quando recolhíamos nossas compras e esperávamos pacientemente que os vendedores terminassem de atender os primeiros clientes, um mendigo idoso se aproximou do balcão. Pediu modestamente uma garrafa de água, dizendo que não tinha como pagar. Pessoalmente, pensei que a vendedora tem a oportunidade de recusar educadamente se não quiser ajudar. Mas, em resposta ao meu horror, ela gritou com o homem, levantou-se abruptamente da cadeira e tentou forçá-lo a sair da loja. Foi uma situação desagradável e triste que observei. Inesperadamente, contra as minhas expectativas, Megan começou a falar e acusar os vendedores de tratamento rude a um idoso. Ela levantou a voz, expressando seu desacordo com a ação deles. Para minha surpresa, ela foi em frente e pagou pessoalmente uma garrafa de água para ele. Quando perguntei o que ela tinha feito, ela disse que essa pessoa a lembrava de um ente querido e que sentiu necessidade de intervir. Pareceu-me que a sua compaixão era digna de respeito, especialmente considerando a vulnerabilidade e aparência miserável deste homem. Quando nos preparávamos para sair da loja naquela noite, ouvimos murmúrios daqueles ao nosso redor que sugeriam que Megan estava agindo apenas pelo desejo de obter aprovação ou de parecer uma pessoa de bom coração. Mas, na verdade, esses pensamentos não estavam longe da verdade. O ato de Megan naquela noite foi um verdadeiro reflexo de seu verdadeiro caráter. Apesar de nosso relacionamento ter terminado, tenho certeza de que, naquele momento, Megan era apenas ela mesma. Além disso, a bondade parecia ser parte integrante de sua família. No primeiro dia em que ela me convidou para jantar, fiquei impressionado com o amor e a gentileza com que sua família me tratou. Se eu não os conhecesse, acreditaria que são pessoas raras que o mundo ainda não conhece. A maneira como eles me aceitaram me fez sentir como um membro da família deles. O padrasto de Megan, Bob, era muito afetuoso e aberto, e sua mãe, Lily, me deu tanto amor que quis me tornar seu filho biológico. Quanto ao meio-irmão de Megan, Max, ele era simplesmente maravilhoso. Graças à sua hospitalidade, parecia-me que já vivia no campo há muito tempo e a comunicação com eles nunca me fez sentir um estranho. Depois de um ano conhecendo Megan e sua família, ficou claro para mim que me apaixonei muito por ela. Meu coração pertencia apenas a ela e eu não conseguia me imaginar com mais ninguém. Ela assumiu uma grande parte de mim, e tudo o que eu queria era viver toda a minha vida em um casamento feliz com ela e sua família. Quando finalmente criei coragem e confessei meus sentimentos a Megan, foi um passo fácil em direção a um relacionamento romântico. Ela me retribuiu,
sabendo que meu carinho por ela era igualmente forte e sincero. Com o tempo, nosso caminho de vida comum tornou-se mais suave. Felizmente, já trabalhei em uma das organizações de prestígio do país de Meghan, por isso não estávamos preocupados com questões financeiras. Em menos de 5 meses, planejamos cuidadosamente nosso casamento. Quando este dia importante chegou, meus queridos familiares e amigos se reuniram para celebrá-lo conosco e criaram uma atmosfera maravilhosa e alegre. É bom lembrar que quando recebi a notificação da transferência pela primeira vez, tive dúvidas sobre isso. Mas eu não sabia que essas mudanças me levariam ao amor da minha vida e a uma celebração verdadeiramente inesquecível. Mas apesar dos meus planos iniciais, acabei casado com Meghan e conheci sua família incrível. Depois do casamento, começamos uma vida juntos, fazendo o que amamos como casal. Ainda não consigo entender por que ela estragou nossa felicidade feliz, porque nosso casamento foi realmente maravilhoso e aqueles momentos queridos que compartilhamos ficaram para sempre em minha memória. Inicialmente decidimos adiar o nascimento de um filho, pois Meghan e eu não nos sentíamos preparados para isso. Ela atribuiu a maior importância à nossa conexão, incentivou-nos a desfrutar da companhia um do outro e a tirar todos os prazeres da vida. Ela não estava totalmente preparada para o fato de que durante a gravidez seu corpo passaria por mudanças, incluindo enjoos matinais, vícios peculiares e todos os outros sintomas associados. No entanto, eu tinha um profundo respeito pelos sentimentos dela. O fato de Meghan, assim como sua mãe, me apoiar constantemente como seu cônjuge só aumentou meu amor por ela. Ela entendeu perfeitamente as exigências do meu trabalho e estava pronta para mudar a qualquer momento quando a empresa me transferisse para outro emprego. Felizmente, devido ao nosso casamento, tive a oportunidade de me candidatar a um emprego permanente no país dela e, quando chegou a hora, apresentei-o. Felizmente, foi aprovado, o que nos poupou de preocupações com relocações frequentes. Um dos motivos das minhas ações foi a imensa alegria que senti na presença da família de Meghan, que superou aquela que experimentei na presença de meus parentes ou de outras pessoas. As palavras não conseguem transmitir as emoções que evocaram em mim. Não vivi isso nem quando criança, nem rodeado de meus familiares. Essa ligação profunda me fez fazer todo o necessário para preservá-la, principalmente depois do casamento. O irmão dela era um visitante frequente de nossa casa e fiquei sinceramente feliz com sua presença. Ele se tornou como um irmão mais novo para mim e, vendo sua ligação estreita com Meghan, percebi que ele valoriza muito a irmã e quer passar mais tempo com ela. Além disso, eu sinceramente gostava de me comunicar com Max, muitas vezes bebia com ele. Às vezes, nossa diversão fazia com que ele passasse a noite em nossa casa, quando talvez tivéssemos bebido muito. Max e eu nos tornamos uma espécie de tradição organizar uma competição amistosa. Quem beber mais sem sucumbir à embriaguez e quem ganhar receberá todo o dinheiro do banco. Esse entretenimento nos dava grande prazer, e Meghan às vezes se juntava a nós nas noites em que queria fazê-lo. Mas nossa felicidade foi ofuscada quando o padrasto de Meghan faleceu 2 anos depois do casamento, o que a mergulhou em profunda depressão. Essa dor não era só dela, toda a família lamentou essa perda, principalmente a mãe dela, que amava muito Bob, estava de luto. Devo admitir que também senti profundamente a perda de Bob e senti falta de sua ausência em nossas vidas. Quando observei suas risadas contagiantes durante as piadas no jantar, ouvi suas histórias familiares sobre como seus avós sobreviveram à Guerra Mundial e suportaram seu canto terrível, não pude deixar de pensar na enorme dor emocional de Meghan, sua mãe e Max estava passando. Para ser sincero, o falecimento do pai de Meghan teve um impacto profundo sobre ela, tão forte que ela teve que parar de trabalhar para lamentar adequadamente o que aconteceu. Ao longo deste período difícil, estive ao seu lado e dei-lhe apoio constante. Ajudei-a a organizar o funeral do pai e estive ao seu lado durante o funeral, apoiando-a em cada etapa. Após o funeral, esperava que Meghan voltasse ao seu estilo de vida normal, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, a sua saúde deteriorou-se a tal ponto que ela se tornou objeto da nossa preocupação universal.
Ela conhecia Bob desde os 13 anos, depois da morte de seu pai biológico. Bob a defendeu e mais uma vez assumiu o papel de pai em sua vida, então eu só podia imaginar como foi para ela perder o pai 2 vezes. Eu tentei o meu melhor para animá-la, mas não importa o quanto eu tentasse, nada funcionou. Não sabendo o suficiente sobre Bob, muitas vezes fiquei perplexo quando Megan começou a falar sobre ele. Mas não pude deixar de notar como o comportamento dela mudou quando Max veio até nós, e eles relembraram memórias desconhecidas associadas a Bob. Nesses momentos, sua risada enchia a atmosfera e seu humor melhorava visivelmente durante todo o dia. Mas assim que Max partisse, ela voltaria a afundar-se na sua concha. Minha séria preocupação com o bem-estar dela me forçou a tomar uma decisão. Pedi a Max que fosse morar conosco e ficasse conosco até que Megan recuperasse as forças e encontrasse consolo. Ao tomar essa decisão, fui guiado apenas pelo desejo de ver Megan se recuperar e sair gradativamente de sua jaula emocional. Mas as consequências desta escolha ainda me causam profunda dor. No entanto, estou grato por ter tomado esta decisão, porque me permitiu descobrir uma verdade dolorosa. Se eu não tivesse pedido a Max para morar conosco, poderia ter continuado a viver numa feliz ignorância, acreditando que o amor de Megan pertence apenas a mim. Quando Max se instalou em nosso apartamento, ocorreram mudanças surpreendentes. A saúde de Megan melhorou gradualmente e ela começou a se recuperar, como eu esperava. Inicialmente, presumi que Max ficaria conosco por várias semanas, mas de repente sua estadia foi adiada por 2 meses. Como eu disse, as mudanças no estado de Megan foram graduais, mas perceptíveis. Ela começou a recuperar sua vitalidade e se envolveu mais na vida. Longe vão os dias em que ela passava horas sozinha em nosso quarto, derramando lágrimas sem fim. Observei-a melhorar com muita alegria, percebendo que a presença de Max desempenhou um papel importante na sua recuperação. Max, suportando firmemente sua dor, não me causou nenhum medo. Logo voltamos a jogar os jogos habituais e até retomamos as competições de bebida. Foi como voltar à vida normal, e uma sensação de simpatia e diversão encheu a atmosfera novamente. Max e eu estávamos imersos em nossas atividades habituais quando Megan anunciou seu desejo de se juntar a nós. Apesar de já ter bebido várias garrafas, não resisti à vontade dela de participar do jogo. Deixei-a competir com o irmão Max, mas quando me cansei de vê-los continuar bebendo e rindo sem um vencedor claro, decidi me despedir e ir para a cama. Não só eu tinha um regime de sono rigoroso, mas também tinha que chegar ao escritório às 8 da manhã. Com a alma tranquila, fui para a cama, sem saber como os acontecimentos iriam evoluir. Por volta de 1 hora da manhã, levantei-me da cama, sentindo necessidade de me aliviar. Quando saí da cama, ainda meio adormecido, fui acordado pelo toque dos azulejos frios do banheiro. Foi então que percebi ruídos estranhos vindos da sala. A princípio pensei que fosse apenas o som da TV, mas depois de ouvir percebi que era algo completamente diferente. Saindo silenciosamente da sala, fui cautelosamente para a sala de estar. Para minha surpresa, encontrei Megan dançando animadamente, gotas de suor brilhando em sua testa. O calor permeando a sala não deixava dúvidas sobre o que estava acontecendo. Fiquei sem palavras, tentando perceber a irrealidade do que estava acontecendo, e esperava sinceramente que isso não fosse fruto da minha imaginação. Quando eles ainda não haviam se recuperado da diversão inesperada, acendi a luz, forçando Megan a interromper abruptamente seus movimentos. Tanto Megan quanto Max pareciam ter visto um fantasma, e suas expressões traíam seu completo espanto diante da minha presença. Megan começou a dizer, posso explicar, mas suas explicações tornaram-se desnecessárias. O que testemunhei foi completamente compreensível e não deixou margem para dúvidas. Sem hesitar, expulsei-os da minha casa naquela noite. O choque foi tão forte na minha cabeça que no dia seguinte não consegui nem ir trabalhar. Me recompondo, fui até a mãe dela e contei a ela sobre a atuação de Megan e Max. O sentimento de profunda decepção da mãe era evidente,
e ela não conseguia sequer se manifestar em defesa dos filhos. Ela tentou encontrar apoio para mim e, no processo de seus esforços, surgiu uma intimidade física entre nós. Embora não esteja particularmente orgulhoso do que aconteceu, não pude deixar de admitir que a mãe de Meghan superou a filha em termos de sentimentos. Surpreendentemente, aproveitei cada momento que passei com ela e um caso começou entre nós. Foi inesperado dada a nossa diferença de idade, mas a ligação era simplesmente indescritível. Na mesma semana em que descobri a traição de Meghan e Max, procurei imediatamente um advogado para iniciar o processo de divórcio. No início, ela hesitou em assinar os papéis do divórcio, pensando que eu poderia mudar de ideia e perdoá-la. Mas permaneci firme na minha decisão, não encontrando forças para perdoá-la. Como resultado, nosso casamento acabou, e Meghan e seu irmão permaneceram no escuro sobre meu caso com a mãe deles. O caso continuou despercebido e aproveitei os minutos que passamos juntos, percebendo que era temporário. Mas tudo mudou no dia em que Meghan inesperadamente nos pegou no meio da intimidade na mesa da cozinha. Ela ficou chocada e furiosa, desabafando sua raiva contra a própria mãe. Infelizmente para Meghan, seu conflito a levou a ser expulsa da casa de sua mãe. Claro, ela provavelmente sentiu a mesma sensação de traição que eu. Quando o irmão dela contou à mãe sobre o nosso caso, ela também o expulsou de casa. No fundo, entendi que nosso relacionamento secreto estava destinado a uma existência curta e servia como forma de vingança para ambos. Se você está se perguntando como estou me comunicando com a mãe deles agora, a resposta é de jeito nenhum. Percebemos que nosso relacionamento não estava destinado a durar muito e tomamos a difícil decisão de nos separarmos. 3 anos depois, minha ex-sogra encontrou seu novo amor verdadeiro. Ela é uma boa pessoa e merece coisa melhor. Não sei se ela se comunica com a filha e Max. E para falar a verdade, não estou interessado nisso. Deixe-os viver suas vidas. Agora estou casado novamente e tenho 2 filhos. E essas memórias servem como um lembrete para proteger a mim e minha família da infidelidade e da traição. Agora minha esposa e eu temos 29 anos. Nossa jornada juntos começou na escola e continuou na faculdade e na pós-graduação. Enquanto eu ainda estava na pós-graduação, minha esposa trabalhava como professora em uma faculdade próxima. Ela pretendia terminar os estudos depois que eu terminasse os meus. Agora estamos casados e felizes há 8 anos, e no total, estamos juntos há 10 anos. Concluí recentemente com sucesso a última etapa do treinamento. No início deste ano, dei um passo significativo na carreira e agora estou mudando para um novo cargo na minha empresa. Recentemente assinei um contrato importante e de grande importância. Em apenas alguns meses, meu salário atual, que é de cerca de 5 milhões de dólares, aumentará significativamente e aumentará de 5 a 6 vezes. Esta mudança significativa nos permitirá levar um estilo de vida que nenhum de nós jamais levou antes. Enquanto estou embarcando no emprego dos meus sonhos, minha esposa se prepara diligentemente para o ensino superior. Ambos estamos ansiosos pelo futuro incrível que nos espera. Estávamos prestes a receber os benefícios pelos quais ansiamos e esperávamos com paciência inabalável. O semestre de outono se aproximava e minha esposa, tendo se despedido do emprego em uma faculdade próxima, iria começar a estudar. 2 anos depois, quando ela terminar os estudos, planejamos nos mudar para o local desejado e viver a vida que há muito sonhamos de acordo com nossos desejos. Mas, alguns meses antes de começar a trabalhar, não pude deixar de notar uma nota de melancolia nos pensamentos de minha esposa, enquanto permanecia feliz com as mudanças que estavam por vir em nossas vidas. Ela parecia distante, apresentava um comportamento peculiar que indicava que ela guardava algum tipo de segredo. Mesmo nos momentos em que assistíamos ao nosso programa favorito, ela estava constantemente ocupada com mensagens SMS. Seu rosto se distorcia em um sorriso incomum quando ela recebia uma mensagem, e não pude deixar de notar que ela olhava constantemente para o telefone, como se esperasse alguma mensagem.
Nossos planos de passar algum tempo juntos eram frequentemente cancelados e eu ficava sozinho. Ela sempre explicava os cancelamentos dizendo que precisava terminar os trabalhos escolares. Desde o início de junho comecei a perceber que ela recorria cada vez mais à ajuda dessas mensagens misteriosas. No Memorial Day, comecei a trabalhar sabendo que ela estaria em casa, absorta nas tarefas escolares. Movido pela curiosidade, resolvi deixar em casa um celular antigo equipado com aplicativo de gravação de voz. Quando voltei, ouvi atentamente o som gravado e fiquei chocado com o que ouvi. Foi uma videochamada entre ela e um homem estranho que conversava francamente. Eles discutiram abertamente seus planos de se encontrarem na próxima sexta-feira, depois da aula, investigando questões íntimas e até fazendo comentários ofensivos sobre mim. Ficou claro que à medida que a conversa avançava, o vínculo entre eles se tornava mais forte. Pela maneira como conversamos, suspeitei que essa pessoa pudesse ser outro professor da faculdade dela. Apesar da péssima qualidade de gravação, utilizei o programa Audacity para eliminar ruídos de fundo e destacar a voz. Como resultado, agora tenho certeza absoluta de que eles mantêm um relacionamento secreto há algum tempo, já que seu nível de conforto durante a conversa era óbvio. Ao ouvir a conversa, descobri chocantemente que ele veio à minha casa para ter um relacionamento íntimo com minha esposa. No início, fiquei em dúvida e rejeitei a ideia como implausível. Instalei câmeras CFTV para monitorar a porta de entrada e o quintal, mas logo percebi que a câmera montada no sentido da porta de entrada não registra quem entra pela garagem, pois está direcionada no outro sentido. Inicialmente comprei 3 câmeras, mas consegui instalar apenas 2 delas. Demorou uma semana para esconder cuidadosamente um deles na garagem e garantir que sua esposa não o percebesse. Foi muito difícil garantir o sigilo. Finalmente, em maio, instalei com sucesso uma câmera na garagem. Não consegui encontrar nenhum sinal da presença deles na garagem. No início de junho descansamos em uma casa de praia localizada a cerca de 1 hora de carro de nossa casa. No penúltimo dia, meus amigos e eu combinamos de dar um passeio noturno até a praia, com a intenção de admirar o pôr do sol hipnotizante. Inesperadamente, minha esposa decidiu cancelar a viagem no último momento. Esse comportamento repetitivo me fez suspeitar que ela poderia ser visitada por uma pessoa com quem estava ligada. Fiquei profundamente triste por ela tê-lo convidado durante nossas férias com amigos. Era para ser um momento especial para nós dois, um momento que valorizaremos juntos. Infelizmente, não tinha o equipamento necessário para captar as suas palavras, por isso recorri ao meu próprio telefone para gravar a conversa em silêncio. Enquanto eu caminhava ao lado de amigos, giravam em minha cabeça pensamentos de que durante minha ausência minha esposa poderia ter outra pessoa. Eu não conseguia entender por que ela arriscaria nosso relacionamento de forma tão estúpida. Estávamos prestes a realizar nosso sonho e, depois de incontáveis anos juntos, doeu-me pensar que ela poderia trair nosso vínculo. De volta à casa de praia, ouvi ansiosamente a gravação, esperando alguma clareza. Ouvi abrir a porta para alguém, e depois de alguns segundos o ar se encheu de sons de intimidade, acompanhados pela voz daquele com quem ela estava junto. Era perceptível que ele passou despercebido e esperou pacientemente até que todos saíssem de casa antes de entrar. Apesar de ter provas indiscutíveis, resolvi adiar a conversa com ela, querendo primeiro descobrir a identidade dessa pessoa misteriosa. Ela percebeu meu infortúnio e, conhecendo-me bem, percebeu que eu estava tentando escondê-lo. A expectativa tornou-se insuportável e não tive escolha a não ser entrar no telefone dela em busca de evidências adicionais. Foi uma noite que poderia revelar a verdade. Enquanto ela dormia tranquilamente, não pude resistir à tentação de ler suas mensagens. Para minha surpresa, encontrei evidências irrefutáveis de que ela mantém um relacionamento secreto há muito tempo. A extensão do seu envolvimento excedeu todas as minhas suposições iniciais e tornou-se óbvia. Acontece que a pessoa com quem ela mantinha um relacionamento secreto era um de seus ex-alunos.
Eles se cruzaram nas aulas durante o semestre e seu relacionamento se transformou em um relacionamento íntimo. Eu não sabia que os encontros deles aconteciam com muito mais frequência do que eu poderia imaginar. O estudante estacionou silenciosamente o carro mais adiante na rua e entrou secretamente em casa pela garagem, escondendo-se das câmeras de vigilância. Eles concordaram em passar algum tempo juntos durante minha ausência ou quando eu tivesse trabalho noturno para fazer. Ela inventou histórias sobre chegar atrasada no trabalho para que pudessem passar um tempo juntos. Além disso, eles ficavam isolados em seu escritório na faculdade durante o horário escolar normal. É chocante que às vezes eles até praticassem atividades íntimas em nossa cama, sem esquecer de trocar a roupa de cama. Me deparei com mensagens que revelavam seus planos para os próximos 3 meses, coincidindo com o período em que meu novo emprego precisava ficar fora de casa com frequência. Discutiram a ideia de morar praticamente juntos em nossa casa durante uma parte significativa do ano, aproveitando as vantagens financeiras da minha renda maior para realizar seus desejos comuns. O que mais me impressionou foi que a força motriz por trás do desenvolvimento do relacionamento deles foi minha esposa. Apesar da hesitação do escolhido, sua esposa o convenceu de que resolveria a situação com as próprias mãos. Ela explicou que queria que eu fosse feliz e não levantasse suspeitas, para que pudessem ficar juntos sem encontrar obstáculos. Depois de ler a mensagem, fiquei intrigado, pois ela retratava uma versão dela que eu não conhecia. Quase um vilão, e não a pessoa que apreciei e com quem convivi durante 10 anos. No momento em que vi essas mensagens, chegou o momento decisivo. Eu não queria mais depender da câmera para obter provas concretas. Tendo à disposição a gravação do áudio e o texto, senti-me na obrigação de encarar a verdade. Quando ouvi a gravação para ela, sua reação foi sincera. Mas depois que o choque inicial passou, ela começou a negar que sabia o que eu queria dizer. Mesmo quando lhe foram apresentadas provas fotográficas das suas próprias mensagens, ela continuou teimosamente a afirmar que não tinha tido um caso. Ficou claro que ela pretendia continuar esse relacionamento enganoso, aproveitando minhas oportunidades financeiras, levando uma vida secreta com o companheiro. Conversamos muito e, no final, ela confessou relutantemente todas as suas ações. Como resultado, estou atualmente num estado de profunda confusão, sem saber como lidar com esta situação na minha vida adulta. Ao longo da nossa vida, sempre nos vi como uma família muito unida na tomada de decisões. Trabalhamos consistentemente para alcançar um objetivo comum e estivemos incrivelmente perto da sua concretização. Mas agora, mal a reconheço. Apesar de estarmos juntos há mais de 1/3 de nossas vidas, sua recente declaração sobre um caso com uma estudante me deixou perplexo. Ela afirma ter encerrado o relacionamento e expressa sua disponibilidade para tomar todas as medidas necessárias para restaurar minha confiança. Parece-me incrível, principalmente considerando que o aluno tem apenas 19 anos. Ele nem atingiu a idade de beber álcool. A falta de respeito em nosso relacionamento tornou-se cada vez mais perceptível quando eles tiveram relacionamentos íntimos no local de trabalho dela, no carro que forneci, em nossa própria garagem e até mesmo em nossa cama compartilhada. Para completar, ela lhe enviou uma mensagem na qual expressava seu desejo crescente. É difícil imaginar como poderíamos consertar nosso relacionamento depois que descobri que eu, sem saber, financiei o caso deles. É desagradável pensar que ela está comprometendo seu futuro dessa forma, especialmente quando deveria ingressar na pós-graduação no outono, com meu apoio. Foi o nosso plano cuidadosamente elaborado que agora foi destruído. Parece que ela pode não compreender totalmente a gravidade desta situação. Ela está tentando provar que não está mais ligada a ele, mas não consigo encontrar nada que possa restaurar sua total confiança. Os esquemas inteligentes que ela usou no passado para me enganar, bem como a sua capacidade de mentir de forma convincente na minha cara, não me permitem encontrar algo que possa me dar a confiança necessária. Assim, torna-se óbvio que devemos nos divorciar. Embora eu queira dizer com confiança que estou confiante no nosso futuro, é-me difícil imaginar o caminho a seguir.
Atualmente estamos numa situação em que ainda estamos juntos, apesar de sabermos que precisamos seguir caminhos separados. Mas ter o caso de amor dela tornou o nosso relacionamento ainda mais complicado. A situação é ainda mais complicada pelo facto de a sua família aderir a crenças religiosas estritas e a receios de que possam romper relações com ela devido à sua infidelidade. Ao longo dos anos, sua família testemunhou o meu amor e apoio, considerando-me um filho, e talvez ainda mais próximo de seus pais do que dos seus. Além disso, suas ações no trabalho podem levar à perda do emprego, pois decidi retirar o apoio a seus estudos de pós-graduação e dívidas universitárias. Se revelarmos a verdade sobre a sua situação financeira, isso irá sem dúvida manchar a sua reputação e possivelmente prejudicar as suas perspectivas de carreira. O fardo destas obrigações pode destruir os seus sonhos e aspirações, e considero que a minha principal tarefa é protegê-la de tal destruição. Portanto, decidi esconder esta informação de nossos amigos, parentes e conhecidos por enquanto. Atualmente, estamos tentando encontrar uma explicação plausível para o motivo pelo qual um casal aparentemente próspero e bem-sucedido como nós decidiu repentinamente terminar nosso casamento, especialmente na ausência de quaisquer problemas visíveis. À medida que nos aproximamos de alcançar o sucesso na nossa vida, somos prejudicados pela exigência das leis locais de permanecermos oficialmente separados por um longo período. Portanto, ainda ontem à noite concluímos a preparação da minuta inicial dos documentos necessários. Tenho que agradecê-la por concordar com a maioria das minhas propostas em relação ao nosso divórcio. Ao longo de todo o processo procurei ser justo e transparente nos meus desejos e propostas para a divisão da nossa propriedade. Obviamente, do ponto de vista financeiro, estou sem dúvida numa posição melhor do que ela. Foi importante para mim que nossos 2 animais de estimação estivessem comigo e estou feliz que tudo tenha corrido bem. Atualmente, minha esposa não contratou seu próprio advogado e, a menos que encontremos um problema que não possamos resolver sozinhos, ela não pretende fazê-lo. Embora atualmente não tenhamos divergências graves, ter um advogado que represente os meus interesses proporciona-me uma posição vantajosa. No momento continuo morando na casa, ainda que em quarto separado, até preenchermos todos os documentos legais necessários. Tal acordo promove a comunicação aberta sobre quaisquer outros ajustes que possamos precisar, mas pretendo agir em breve. Assim que todos os problemas forem resolvidos, espero uma resolução rápida. Quanto ao meu trabalho, ele começará em breve e infelizmente não poderei cumprir minha promessa inicial de apoiar seus estudos na pós-graduação. Essa dificuldade está associada à próxima separação e ao provável divórcio. A papelada do divórcio, sem dúvida, fez com que ambos percebêssemos a realidade da nossa situação. Suspeito que a sua tendência para o narcisismo e a manipulação, que mencionei anteriormente, poderia fazê-la acreditar que eu nunca iria realmente partir. É muito importante para ela entender que as pessoas têm o direito de fazer suas próprias escolhas e decidir encerrar nosso relacionamento. Embora ela possa estar confusa com o nosso caso, ela pode ficar chocada com a situação atual. Mas mesmo assim, realmente é. Assim que terminar o período de separação, iniciarei o processo de divórcio. Ao longo desta aprovação, meus amigos me deram apoio e compreensão incríveis. Além disso, ambas as nossas famílias demonstraram grande apoio, muitas vezes concordando com o meu ponto de vista nas conversas com eles. Decidi limitar nossas conversas exclusivamente à discussão de nossa separação, evitando mencionar o futuro brilhante que imagino. Felizmente, recebi ofertas generosas de diversas pessoas que gentilmente me ofereceram para ficar com elas enquanto eu determino meus próximos passos. É uma verdadeira felicidade ter esse apoio e a oportunidade de passar algum tempo desenvolvendo e planejando seu futuro. Não consigo imaginar quão mais difícil seria a situação se não existissem tais oportunidades. Para me ajudar a mergulhar novamente no mundo do romance, um amigo me acompanhou até um bar onde tive a oportunidade de iniciar um relacionamento amoroso com alguém. Para mim, já adulto, foi uma experiência completamente nova. Durante esta caminhada, tive a sorte de conhecer pessoas realmente encantadoras.
Tive a oportunidade de participar de um evento social onde minha ex-mulher não era o centro das atenções e acabou sendo uma experiência incrível. Pensando nisso, fiquei pensando nos passos necessários para seguir em frente na minha vida. Cuidar de mim é uma prioridade. Então comecei a frequentar sessões de psicoterapia e a reviver hobbies que havia negligenciado há algum tempo. Acredito que dias brilhantes estão à minha frente e sou grato pelo apoio contínuo de entes queridos e até mesmo de estranhos na internet que me contataram.